Senhor deputado, eu queria aqui levar ao conjunto da população cearense uma reflexão bastante sensata, correta, que professores da Universidade Federal do Ceará levaram a público um coletivo de docentes em defesa da universidade pública, uma carta de reflexão coletiva que denuncia a estratégia de criminalização que se faz hoje na UFC, em especial contra estudantes. Vejamos, houve, todos sabemos, um corte cavalar de 9 bilhões de reais por parte da presidente Dilma no orçamento do MEC, do Ministério da Educação. Corte este que, obviamente, afeta as instituições federais de ensino, que tem repercussões da redução de 50% de investimentos daquela universidade. Obviamente, os estudantes, no seu exercício democrático, fizeram um reclamo, uma manifestação, avariada foi uma porta, pintadas foram algumas paredes. Nada comparável ao desvio de milhões de reais, que, inclusive, denunciado pelo Ministério Público Federal, hoje encontra-se sob investigação de uma ação de improbidade, em que, inclusive, há réus que ocupavam cargos da administração superior. Réus estes que, inclusive, agora assinam nota manifestação contrária aos estudantes. De fato, há uma assimetria. 2 pesos, 2 medidas. Ou seja, aquele que, porventura, é réu, em ação de improbidade, acusado de desvio de recursos na Universidade Federal do Ceará, assina manifestação contrária a estudantes. A porta da universidade acaba tendo um valor simbólico e material maior do que o corte de recursos, do que o debate em torno da própria improbidade administrativa. É uma inversão de valores. Portanto, eu queria aqui me acostar e me solidarizar às belas palavras, sensatas palavras deste coletivo de docentes. Eu, como ex-aluno da universidade, me sinto engajado e legitimado para tanto. Eu que aprendi lá, ao fazer o movimento estudantil, a necessidade do apreço à universidade pública, a defesa da universidade pública, gratuita, democrática, e me sinto legitimado em fazendo isso a repercutir esta carta, que, entre outras palavras, coloca que a reação dura e exaltada da administração da UFC à ocupação da reitoria por nossos estudantes é reveladora de tensões e relações difíceis no interior da instituição. A irrupção dos estudantes nos salões, um ato político, precisa ser compreendida em relação à pesada institucionalidade que logo se levantou contra eles. Basta escutar o tom intolerante de reprimenda, ademoestação e criminalização. Basta ler as palavras duras do vocabulário punitivo do pensamento autoritário para avaliarmos as dificuldades da democracia na UFC. Agora, as reações apavoradas, com pichação de paredes, o recurso imediato à intervenção policial, o tom de reprovação da imprensa, as muitas notas de repúdio da administração superior, de ex-reitores e até de instituições sobre as quais a reitoria tem influência, dão uma dimensão do tabu criado em torno do prédio, dos altos escalões administrativos que ele abriga. Sem esse tabu, sem a aura de intocabilidade da administração, a ocupação da reitoria do UFC teria ocorrido de outra forma, tanto da parte dos estudantes quanto da parte da reitoria. O massacre ético aos manifestantes é injusto e visa recalcar problemas que deveríamos nos empenhar em discutir e resolver. Finalizo, portanto, me solidarizando e também me acostando a esses docentes na sua sensatez, mas, sobretudo, no seu compromisso com a democracia. Se trata, sobretudo, de democracia. Fiz ver ao reitor em exercício, o professor Custódio, naquele momento,
ao professor Ciro, pró-reitor, e a outros pró-reitores, que a intervenção policial não poderia ser a primeira razão. Não poderia ser. E aqui eu devo, por dever ético com a história, lembrar que um reitor que não era um homem de esquerda, para finalizar, que não era um homem de esquerda, Pedro Calmon, quando da ocupação de estudantes durante a ditadura militar, quando na ditadura militar, Pedro Calmon, de extração conservadora, quando lhe foi solicitada a autorização para ingresso de forças de repressão na universidade, ele respondeu ao militar que o questionava: coronel, aqui só se entra com vestibular. Aqui só se entra com vestibular. As universidades foram consideradas já cidadelas da democracia. Hoje se chama a intervenção policial como primeira medida. De fato, a democracia da UFC interessa não só àquela comunidade, mas a todos nós.